Nada, tudo mais ou menos. Eu não digo banal, mas tudo normal, né? Afinal, como eu digo, sendo armênio, eu tomo esse, vamos dizer, esta importância que eu dou ao local. Né? Eu estou em Florianópolis, eu vou trabalhar em Florianópolis para valer, tratar de estudar Santa Catarina o máximo possível. Estou aqui em São Paulo, vou tentar estudar o melhor possível, orientar um bocado de gente, né, sobre as temáticas aqui de São Paulo, temáticas de outros lugares. Né? Aqui, por exemplo, eu tive chance de orientar um rapaz sobre a China 2 vezes. Ele fez mestrado sobre a China e fez doutorado sobre a China. Né? Um rapaz chamado Elias Jabur, que é do PCdoB, então publicou os 2 volumes. Então fui tentando trabalhar seriamente, né? Quer dizer, não estou aqui na USP só de brincadeirinha, né? Então estou levando a sério, né? Em qualquer lugar. E eu lembro sempre, sabe, do que se dizia durante a Segunda Guerra, Sarkis, que do lado da União Soviética havia um marechal armênio, Ivan Bagramian. E do lado alemão existia um general dos mais famosos, né? O Heinz, como é o nome dele? Heinz Guderian. Então, quer dizer, os armênios, eu chego na Alemanha, viram patriotas alemães, não? Esse era um dos raros que discutia com Hitler, né? Dos raros. O resto tudo tinha medo do Hitler, né? Eles não tinham. Tanto é que foi afastado durante a Segunda Guerra, né? E está na União Soviética, vira um defensor da União Soviética. Está no Brasil, vira um defensor do Brasil, né? E assim vai. Tem na Argentina, vira um argentino, né? Mantém, né, o lado armênio e adquire o lado do lugar. Eu acho que essa característica eu gosto muito, né? Eu acho que um pouco aconteceu também comigo, né? Que mais, gente? Com relação à sua atuação política também. Então, eu estava dizendo que tive militância na Juventude Comunista, né? Depois aí conheci bastante gente na época, né? E ainda na campanha do petróleo, logo depois da Petrobras já aprovada, né? Havia um movimento contrário e o movimento aqui estudantil da União Estadual dos Estudantes resolveu colocar uma torre de petróleo ali em frente ao MAP, em frente ao Teatro Municipal. Então a gente que era da Juventude Comunista se virou e coisa, trabalhando para que a torre fosse instalada. Para dar um exemplo, né? E ao longo da brigaiada toda aí, campanha, né, da posse do Jango, depois o golpe militar, né? Sempre eu tentei ter uma postura combativa, mas com o pé na terra. Nunca acreditei que a luta armada que o pessoal propôs aí tivesse algum sentido. Na minha cabeça, 64 já tinha sido a derrota, né, das esquerdas, e as esquerdas que não tinham experiência militar nenhuma e nem tinham razão de partir, né, para a luta armada, partiram. Eu digo, pô, isso é uma bobagem. Eu me lembro que um cunhado lá em Florianópolis, do golpe, né, ele entrou na casa do pai dele procurando um revólver. O pessoal todo lá meio assustado, desesperado. De repente, esse rapaz vai sair com armas na mão. E eu estava bem tranquilo. Eu digo, Luiz Fernando, pô, isso aí já era, pô. Quer dizer, os caras já estão aí no poder. Tu estás agora procurando uma pistola para fazer o quê? Né? Eu me lembro que logo depois de 64, umas reuniões e tudo, né, e todo mundo perdido, ninguém estava preparado para nada, né? Eu digo, isso aí já foi, não. Agora é tratar de
tratar de enfrentar de uma maneira mais tranquila, mais correta. Então eu, vamos dizer, exerci uma espécie assim, de militância política, principalmente lá em Presidente Prudente, que é para onde eu fui, né, logo depois, na época do AI-5, né? Na época do AI-5 eu fui para Presidente Prudente. E lá eu tratei de montar, junto com outros amigos, um cineclube, tratei de levar gente para fazer palestras. O cineclube, por exemplo, recebeu várias pessoas, entre elas o Marcos, olha como é o nome do nosso amigo, que era teatrólogo na época, né, que era bem contestador. Marcos era o nome dele. Não, Marcos era o sobrenome, era o Plínio Marcos. Então levamos, assim, pessoas desse tipo lá para o debate, não sei o quê, né? Então houve uma certa resistência, né, desse tipo. E ao mesmo tempo, quando quiseram implantar lá a Unesp, né, meio no grito, contra a vontade contra a vontade da Faculdade de Filosofia, porque as faculdades de filosofia sofreram cortes gigantescos em Presidente Prudente, em Assis, em tudo quanto é lugar. E Prudente e Franca foram as faculdades mais atingidas. Então, estava lá na batalha também, né, para que a gente não perdesse a faculdade. Estávamos correndo o risco, né, da faculdade ser fechada. Então, participei dessas brigas também. Na Universidade de São Paulo, o senhor tem alguma coisa específica com relação à política? Lá dentro, quando o senhor... Olha, aqui desde que começou essa coisa do governo Fernando Henrique, né, do Collor e coisa, houve uma divisão brutal, sabe, dentro da universidade, na geografia, em tudo quanto é canto. Uma turma virou tucana, né, dentro da geografia e em geral, né, a universidade toda, né. Então deu muito debate, muita briga, né, por conta disso, muitas divisões. E eu, desde que começou essa coisa do neoliberalismo, do Collor, eu tratei de escrever artigos nos jornais, inclusive nos jornais da estudantada lá, né, que tinha um órgão lá, os estudantes lá de jornalismo, tinha um jornalzinho, né? Na DUSP também, né? Eu escrevi para a revista da DUSP, né? E as reuniões que iam sendo montadas, por exemplo, Cogiola, né, montava reuniões, e assim, né, tudo quanto era reunião que a gente tinha que criticar o neoliberalismo, né, nas revistas, nos artigos que eu escrevi, né. Então escrevi vários artigos, né, em várias revistas enquanto eu estava aqui, né. Foi isso mais ou menos. Então, o senhor nunca sofreu algum tipo de censura ou represália por conta disso? Olha, um pouco sim, porque, por exemplo, a FAPESP, né, depois dos tucanos aí, fanáticos, vamos dizer, antes não, a FAPESP aprovava facilmente os projetos que a gente mandava, pedidos de bolsa para os alunos, etc. Né? Houve uma época em que os tucanos aí da geografia tomaram conta da assessoria, né, de geografia da FAPESP. Aí a coisa piorou, né? Então, passar um pedido meu, que fosse para mim ou que fosse para os meus alunos, não passava mais, não. Os tucanos tomaram conta da FAPESP, né? Na parte de geografia, pelo menos. Um horror. Né? E até um colega desse aí até foi candidato a reitor, pô. O tal de Vanderlei Messias da Costa foi candidato a reitor. O cara é horrível do ponto de vista político. Foi militante do Partido Comunista e hoje é militante do imperialismo norte-americano. Tentou ser reitor agora, você sabe, não? Sim, foi candidato a reitor, meu Deus. Horrível. Colega lá da geografia.
Quais, assim, os desafios que o senhor considera da área de humanas atualmente e na sua época, assim, se isso era uma constante, se mudou com relação a alunos, a produção? Então, eu digo, sabes, que na minha época de aluno, né, havia na geografia toda uma espécie de espírito missionário. Então, o Haroldo de Azevedo, que liderava, né, tinha uma espécie de missão, né, de divulgar a geografia do Brasil, a produção, né, a produção dos geógrafos daqui de São Paulo, do Brasil todo, né. Tanto é que o Boletim Paulista de Geografia, que ele foi um dos fundadores, se tornou uma revista conhecida fora do Brasil, né. Eu me lembro que no Japão um cara desse lá disse, olha, existe uma escola paulista de geografia, né, por conta da divulgação do Boletim Paulista. Havia um espírito missionário, né. O Aziz talvez tivesse sido o representante máximo desse espírito, né. Então, Aziz sempre gostou que a estudantada tivesse o máximo de acesso possível a tudo quanto se produzia em geografia, inclusive os trabalhos dele. Ele, por exemplo, deixava xerox, né? Ultimamente, antes de falecer, lá no xerox do prédio da Geografia e História, né? Esse espírito missionário. Olha, isso aí desapareceu. Isso desapareceu. Hoje a mediocridade é muito forte. O pessoal está pensando na carreirinha, no dinheirinho, né? Então, é uma produção de qualidade muito baixa, né? Que se realiza com exceções, claro, né? Mas mudou para pior. Mudou para pior. Então, seria realmente essa questão do mercado, né? Teria que mudar essa concepção do estudo como uma ferramenta para... Eu digo que existia, né, uma concepção, na verdade, aristocrática, feudal, né, de valorização da cultura. Né? Valorização da cultura. Quando a Faculdade de Filosofia nasce com esse espírito, né? Um dos padrinhos, naturalmente, Júlio Mesquita Filho, está pensando assim, né? Nós temos que ter um padrão cultural o mais alto possível. Quer dizer, uma visão, digamos assim, feudal, aristocrática, né, do mundo cultural, quer dizer, o mais alto possível, né? Ocorre na minha cabeça que é uma repetição do que aconteceu na própria Europa lá antigamente. Eu fiz um artigo, sabe, que infelizmente eu não tenho cópia aí, que vai em homenagem ao Rangel, né, que faz 100 anos esse ano. Infelizmente não estou com cópia. Eu digo o seguinte, quando o capitalismo não tinha tomado conta da Europa, os intelectuais eram intelectuais que tinham, vamos dizer, absoluta vinculação com o passado. Quer dizer, tinham sofrido influência de fulano, de Beltrano, eles gostavam de dizer, né? Eu me baseei, né, em fulano, de Beltrano. Eu estou fazendo aqui uma obra que é uma adaptação da peça de teatro de não sei quem lá atrás, né? Isso valia para o Molière, valia para todo mundo, né? Aí esse nosso amigo Harold Bloom, esse crítico literário, Harold Bloom, um crítico literário famoso, né? Ele diz, a partir de um certo momento houve uma angústia da influência. Isto é, as pessoas já não queriam dever mais nada a ninguém. Então, essa coisa então marca uma ruptura entre aquele mundo cultural e o mundo cultural em que o cara não deve nada a ninguém. Quer dizer, é gênio porque é gênio e acabou, né? Ora, isso que aconteceu no início do século XIX na Europa,
passou a acontecer no Brasil, gradativamente a partir dos anos 30. Quando surge 30 universidades na Faculdade de Filosofia, não, nós estamos na maravilha da maravilha. Temos professores, etc, etc. Né? Agora, só que os descendentes desses caras, os filhotes, os filhos e netos, já não eram mais, né, com essa cabeça. Quando o Monbeg, por exemplo, foi professor de geografia, Desfontaines foi professor de geografia, eles estavam nesse espírito, vamos criar discípulos para valer. Né? E o Haroldo, como chefe da geografia, era assim também. Ele, intelectualmente, não tinha muita cabeça, mas ele tinha liderança. A liderança dele era no sentido de que nós estamos desenvolvendo uma missão, que é, né, divulgar a geografia, produzir e divulgar a geografia de alto nível. Né? Mas, com o tempo, a mesma angústia da influência, né, que o Haroldo Bloom está falando lá para o início do século XIX, passam a correr aqui na geografia. Eu estou falando da geografia e vale para os outros lugares, para as outras áreas. Né? Então, uns caras organizaram um trabalho sobre geografia brasileira, né, aqui da USP, um livro chamado Geografia do Brasil. Então, o rapaz que organiza a área de geomorfologia, me esqueço o nome dele, é um cara desconhecido praticamente, né? Ele escreve sobre geomorfologia do Brasil e na bibliografia não coloca uma única vez o Aziz. Não é possível. O cara é um cara insignificante. E na bibliografia sobre geografia do Brasil, o Aziz não aparece. Um outro rapaz, mais honesto, mas também sob influência da angústia da influência, prepara um capítulo sobre climatologia. E não coloca Caso Augusto Figueiredo Monteiro, que era o Cobra, e que foi professor dele, orientou ele, e não aparece na bibliografia. É possível um treco desse? Então a angústia da influência está matando todo mundo. Está todo mundo. É por aí. Entendi. E como que o senhor vê a importância, o papel da Universidade de São Paulo possuir uma cadeira, né, um centro de estudos armênios, né? Então, Nesse sentido. falaste bem. Peraí, só